como você passa segurança para os noivos? Então, gente, segurança é eu digo que ele é o nosso elo fundamental de conexão com esses noivos. Quando você percebe que os noivos confiam em você, você tem certeza de que está no caminho certo e de que você pode, e que seu planejamento vai ser tranquilo, que você não vai ter interferência, né? Que as intercorrências vão ser mínimas, porque esses noivos vão te permitir trabalhar leve e solta, né? Eu digo sempre isso, a gente está leve e solto nesse planejamento. Porque às vezes isso demora, tá? Essa construção de confiança, de segurança, ela demora um pouco. Não é uma coisa que se constitui na primeira reunião, não. Na primeira reunião, você vai passar segurança, né? E a confiança é um dos pilares também para poder você perceber que esse cliente, ele acredita naquilo que você está falando, que você gerou autoridade diante dele. Então, eu acho que é muito importante você construir essa relação junto ao seu cliente. Mas ganhe isso com credibilidade, sabe? Um ponto que eu já falei aqui em outras lives e volto a repetir, um ponto importantíssimo é você ter convicção do que você fala e demonstrar segurança no que você está dizendo. Não adianta, gente, você querer inventar, entendeu? Falar com propriedade daquilo que você não é conhecedor. Por isso também que hoje quem trabalha com eventos não pensa que é tão simples, não. Não inicia na carreira sem buscar informação, sem buscar técnicas, conhecimento. É de extrema importância que haja essa preocupação. Porque o nosso produto, eu sempre digo aqui, ele não é palpável, né? Mas as pessoas percebem no olhar, na forma de você dirigir a sua empresa, na forma como você também direciona todo o planejamento do evento. Ali as pessoas vão percebendo como que você se comporta como profissional. E é tão ruim, às vezes, quando os noivos, numa primeira reunião, ele confia tanto, ele acredita, você gera uma segurança, cria uma expectativa e no meio do caminho os noivos se arrependem, diga, deveria ter repensado e avaliado melhor esse profissional. Então foi enganoso, né? É uma propaganda enganosa. Você não é aquilo que os noivos contrataram e queriam. Então, tenha convicção e muita convicção e demonstre segurança ao fornecer as informações que os noivos te pedem. E outra coisa, gente, não hesite em responder dúvidas dos noivos. Se eles têm dúvidas, por mais que pareça uma coisa boba para você, né? Porque tem isso também. Às vezes a gente fala, ai, que pergunta, amigo, como é que me faz uma pergunta dessa? Mas os noivos não precisam, não tem por que saber de coisas que não é do dia a dia deles. Ninguém nunca casou ali, né? A gente tem casais que nunca fizeram uma grande festa, né? E tem detalhes que você precisa saber. E esses detalhes é que fazem a diferença, né? E a dúvida, ela vai existir. Aquilo que eu falei, existem vários perfis de cliente, inclusive aquele que vai te fazer perguntas que você nem imaginava de onde ele tirou, qual a possibilidade disso acontecer. E aí é onde a gente diz, se você não tiver a resposta naquele momento, porque você não sabe, então prefira aguardar a informação e diga para esse cliente, espere um pouco, eu vou consultar e assim que eu tiver a resposta, eu envio para você. Eu vou dar vou falar uma coisa básica aqui. Às vezes, os noivos já estão certos de alguns buffets que eles viram. Estou dando como exemplo, tá? E aí ele de repente diz para você assim, eu queria seguir com o buffet fulano de tal. Mas você sabe me dizer a partir de que idade que esse buffet cobra por criança? E aí você inventa, né? É uma coisa que parece tão normal, simples de responder. Ah, então, 10 anos. Aí você vai consultar o buffet depois, e o buffet fala, então, a partir de 8. Olha a saia justa. Você quis, naquele momento, dar uma resposta, achando que aquilo ali era uma informação muito simples,
e muito óbvia, mas é Que é no óbvio no importante. errado, né? Olha só, imagina Se você ter até que você voltar. corrigir, essa noiva já pensou em Ela fala, milhões de nossa, como é que ela crianças me que não vai ter que confirmou? pagar. Exatamente. E aí, como é que você fica diante disso? Você já confirmou para a noiva que a partir de 10 anos ela optou pelo buffet, fechou o contrato e na hora da negociação está lá no contrato dela. A partir de 8 anos será cobrado um valor X. E aí? Né? Então, como eu estava falando, isso é muito importante, Nanda, que as pessoas às vezes querem criar informações. Não, eu vou. Ah, deu lá na frente, a noiva nem vai lembrar disso. Lembra, lembra. Essa coisinha que você acha que ela nunca vai lembrar. É aquele detalhe que você. Ó, oh, JR cerimonial, amo você. Ai, que fofo. Obrigada pelo carinho, obrigada mesmo. Então é esse detalhezinho, sabe, gente? Que imagina, se alguém me pergunta alguma coisa aqui, sem sombra de dúvida, eu vou dizer, bom, não vou te dar essa resposta agora, mas na próxima live eu vou te responder segura do que eu tô falando. E é isso que a gente tem que ser no nosso trabalho também. Isso gera confiança, né? É estudar. Gente, o nosso segmento é um segmento que tem tanto detalhe, e a gente precisa se aprofundar cada vez mais. Se aprofundar em cada área, porque a gente não é só assessor de vendas. A gente coordena inúmeras equipes no dia. Então, estude, conheça de cada área. Eu venho tocando muito nesse ponto aqui, porque eu vejo muitos colegas, às vezes, que estão despreparados para isso e não sabem onde está errando, por que eu não cresço, o que está acontecendo, porque todo evento meu é angustiante, é desesperador, porque quando tudo acontece eu penso em desistir. Por esses motivos, por às vezes a gente não ser curioso, a curiosidade hoje leva a gente mais muito, muito longe. Eu não venho para nenhuma live, mesmo muito segura daquilo que eu vou falar, sem antes fazer uma pesquisa também. Para eu ter certeza de que eu estou passando a informação correta para vocês. Tem que ser produtivo, gente. Não adianta eu vir aqui e ficar achando que tá tudo legal e não é isso que a gente quer. A gente quer levar um conteúdo relevante, que vocês vão aplicar e vão ver que dá certo. E aí a mesma coisa você diante do seu cliente. Se você não gera, né, essa autoridade, não mostra para ele que você tá ali, conhece de tudo, de nada adianta. Então o que eu faço muito no meu dia a dia é isso. Eu me atualizo e outra atualiza a minha equipe. Tenho tocado muito nisso aqui. Atualiza a sua equipe também. É importante demais que a sua equipe também esteja informada de tudo. Porque vão ter momentos em que esses noivos, esses clientes, vão testar a sua equipe também. Entendeu? Aí você não está ali por perto, a sua assistente nunca consegue responder nada que os noivos perguntam. Ah, o que acontece? Os noivos passam a centralizar tudo em você. Então, hoje é tão bacana eu poder ver dentro da minha equipe que os noivos buscam os setores, entendeu? Ainda que eu esteja ali como mentora de tudo, mas eles buscam as meninas porque elas conseguem, sim, se comunicar levando informação. Não adianta eu ter ali dentro do meu escritório uma funcionária que não conhece nada de casamento, que não entende sobre evento. Ela precisa passar por essas etapas e conhecer. Então, isso também gera muita segurança. Quando o teu cliente chega no escritório, ele sente que toda a equipe está preparada ali para dar um bom atendimento. Inclusive, é um tema, né, Paty? Da gente falar. Exato, exato. Boa, né, Nanda? É um tema muito bacana de falar. E eu acho que a gente tem muito conteúdo, né, Nanda? A gente está com muita coisa legal para trazer para vocês. E outro ponto, Nanda, que eu não posso deixar de fechar essa resposta dessa pergunta sem falar, que é honrar compromisso. Se você prometeu, cumpra. Tá? Se você se comprometeu com esse noivo, com essa noiva, em algo que para eles, para você pode não ser tão relevante, mas para eles é, como, vou dar um exemplo. Olha, no dia não se preocupa, eu vou levar a almofadinha das alianças. E aí chega no dia e você não leva a almofadinha das alianças. Não se comprometa se você sente que você não vai conseguir no dia se dedicar a tantas coisas. Então não se comprometa, é muito ruim, porque você perde essa segurança, sabe, no que você apresentou desde o início. Ou então, às vezes, você diz assim, não se preocupa, você vai chegar e eu vou até o aeroporto levar os doces para você de tal empresa. Não faz isso também se você não vai ter tempo. Às vezes, naquele dia, sua agenda está lotada, você nem parou para olhar a sua agenda, mas você prometeu à noiva que ela não precisava sair do hotel, ir até o seu escritório e que você ia até lá levar os doces. Ou quem tem aí empresas que às vezes a noiva é da mesma cidade, fala, não, pode deixar que eu entrego, pode deixar que eu faço. Não se compromete a partir do momento que você tem certeza que você não tem certeza se vai poder, né, tá honrando com isso. É gerar confiança, segurança. Então, assim, eu não posso, eu digo, olha,
não, realmente eu não vou ter como. Mas a gente pode ver uma forma da própria doceria já deixar direto na sua casa. Coisas desse tipo, sabe, Nanda? Às vezes é melhor você jeitosamente não, do que você se comprometer e não honrar com isso. Que pode prejudicar muito o seu sucesso, né? Exato, demais, demais. Isso assim, um ponto que a gente não pode esquecer de executar na nossa atividade, né? De que a gente precisa estar sempre atento a isso. E outra, eu tô falando isso porque nós temos esse costume, às vezes, né? De querer ajudar e é aquele ajudar que você se compromete e não dá conta. Então, isso não é legal e é importante a gente estar sempre atento. E esse é um detalhe, às vezes, que muitas pessoas que realmente perguntam, ai, por que eu não estou dando certo? Por que aquele evento não... Às vezes a pessoa, ela não lembra de um pequeno detalhezinho que ela prometeu e ela não entregou naquele evento. Porém, a noiva, o noivo, ou para quem ela falou aquilo, ele vai lembrar. Talvez ele não vai falar isso com ela. Então, ela não vai saber que aquele foi o erro. Mas o noivo e a noiva vão falar para outras pessoas. E aí já começa a afundar. Ali já começa a te afundar. Porque foi uma coisa que ele não vai falar para você, mas ele vai espalhar. Então, ele não vai te elogiar. E não existe um fator mais importante para a pessoa alcançar o sucesso do que os testemunhos. Então, se você tiver testemunhos negativos, isso é um grande problema, gente. Então, realmente... Fatídico a fechar. Ah, não ir adiante, né, Nanda? É fatídico isso, gente. Tome cuidado. Promete o que você vai entregar. Entregue perfeitinho, porque a gente tem, normalmente, né, a gente tem que entregar o que a gente prometeu ou mais. Se você quiser ter mais credibilidade, você ainda tem que entregar mais do que você prometeu, principalmente para quem está no início. Né? Porque aí vão ser elogios de, nossa, ela fez até isso por mim, nem estava no contrato. E aí você começa a crescer. Então, não promete o que você não vai fazer, porque aí realmente é complicado. E eu vou linkar a nossa primeira pergunta, que é o briefing, a essa questão de gerar confiança. E eu vou falar uma coisa para vocês, um segredinho da Patrícia Galvão Eventos, que eu tô contando vários segredos aqui da minha empresa, viu? Tô abrindo as portas da Patrícia Galvão Eventos para muita gente que está assistindo a gente, está acompanhando. Mas é muito gostoso isso. Uma coisa que eu preciso, linkando o briefing, a gerar segurança.